Cuiabá cedia nos dias 24 e 25 de novembro o 8º Congresso da Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental. Representantes de 17, incluindo o Brasil, vão participar do evento que vai acontecer no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça aqui na capital. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o Procurador de Justiça, Luiz Alberto Scalopi, que é o presidente da Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental. Boa tarde, procurador. Boa tarde. Procurador, nesse 8º congresso aí, qual é o foco central das discussões? Tem um foco, são dois focos. Um foco é interno, que é a reorganização da rede. Eu que impus isso um pouco, para nós discutirmos o futuro, o financiamento da rede, porque não é fácil manter essa ligação. Nossos encontros custam bem caro. Nesse momento, os gastos estão sendo da vinda dos representantes dos Ministérios Públicos dos países e está sendo custeada pela ONU, pelo Programa das Nações Unidas de Defesa do Meio Ambiente. Mas não sabemos se esses recursos se mantêm. O foco externo, o trabalho externo, está representado por três coisas. Uma é uma exigência da própria ONU, do PNUMA, esse programa, que é a repressão ao tráfico de animais silvestres e produtos químicos. Posso dar dois exemplos, por exemplo, como o agrotóxico em Mato Grosso, que é grande o contrabando, é grande, e é uma grande preocupação, porque também não tem a chamada logística reversa, você não tem como levar esses depósitos que foram utilizados para outro lugar, para descarte. Só porque as empresas levam aqueles que são delas, as indústrias que fizeram essas vendas. E com relação ao tráfico de animais silvestres, nós fizemos um levantamento agora, eu tive a oportunidade de reunir com os promotores desse eixo até Sinop, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, e ficamos estarrecidos com o tráfico da forma como que ele é desenvolvido. Esse tráfico, além do mais, ele é vinculado, ele é ligado, porque são máfias, com a máfia também do crack, da cocaína. Então, a repressão ao tráfico de animais silvestres é uma repressão também ao tráfico da coca, porque estão todos na ilegalidade. Esses são os focos, assim, mas as duas palestras que nós temos são exigências da ONU. As duas palestras que nós temos são duas mesas sobre dois assuntos que são fundamentais hoje. Um é a formação e organização das cidades hoje no mundo, afinal nós estaremos quase todos do mundo nas cidades, na vida urbana daqui um pouco, e o outro é, obviamente, a água. São esses temas. Procurador, falando um pouco do tráfico de animais silvestres, é até absurdo a gente pensar que isso ainda exista, né, nos dias de hoje. Mas falando desses índices, como diminuir esses números, como repreender esse índice que acontece principalmente na região centro-oeste e norte do país? Olha, nós temos, por exemplo, com relação à defesa dos animais silvestres, nós temos um grande problema que é atropelamento. Eu pensava que isso era pouco, eu até mesmo atuando e responsável por essa, como todos os demais promotores de justiça, por esse cuidado da nossa fauna, eu acreditava que essas plaquinhas que existem nas estradas não eram muito sérias. Porque não tinha estatística. Quando eu comecei a levantar isso e buscar e fazer uma reunião das entidades que trabalham com isso, fiquei assustado. Isso é uma coisa, em função da extinção. Mato Grosso do Sul está tomando várias medidas, nós não tomamos nenhuma o Estado aqui. Tem uma decisão judiciária de segundo grau, transitada em julgado, obrigando o governo do Estado a criar esse centro de triagem, ele não cria. Inclusive estipulou até mesmo o Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, em 4 milhões, que é pouco para construir um espaço. Nós temos o batalhão ambiental, que você sabe que o batalhão ambiental, os policiais fazem até cota para pagar os alimentos dos animais. Então isso aqui é muito carente. Nós estamos começando a fazer esse movimento, o Ministério Público, para pressionar o governo do Estado a atender esses reclamos da população. Com relação ao tráfico mesmo, ele é muito rico, ele gera muito dinheiro. Se fizerem um levantamento junto da Polícia Federal, o Correio, vocês vão ficar assustados. O que as pessoas fazem de encomendas e mercancia pelo Correio? É cobra, escorpião, lagarto, tem gente que coleciona de tudo. E por caminhões, outro tipo de tráfego, são assim, 300, 400 aves, são vários macacos, são tucanos,
aves, são inclusive jacarés. Então é uma enormidade desse tráfico e ele é muito rico. E como ele é ilegal, a moeda que paga é com ele ou com crack, ou com a droga. Então um mundo da ilegalidade tem que ser batida, eu acho, por um conjunto de políticas, no sentido, não só aquela isoladamente com relação à repressão aos crimes mais violentos, ou da própria cocaína, mas aqueles conexos, aquelas ações que subsidiam essa ação. Uma delas é a repressão ao tráfico de animais silvestres. Procurador, o senhor fala aí do tráfico de animais silvestres e o senhor cita também a questão da cocaína, do crack, né? O tráfico de drogas. E aí tem um problema bem antigo que nunca se resolve e que contribui para que esses crimes eles acabem aumentando ainda mais, que é a segurança de fronteira. Não é isso? Nós temos, na verdade, esse tráfico se faz de vários modos, mas pela fronteira bastante. O Peru nos reclamava, no encontro que tivemos, eu dei um curso para 150 promotores, eles nos reclamavam que o Brasil permitia entrada, não permitia entrada. A selva, e é muitas vezes desprotegida, nos impediam, ou nos impede muitas vezes, de ter sucesso ou êxito nessa repressão. E talvez o governo também federal e até estadual não tenha esses olhos preocupados ou está olhando para outros problemas, não exatamente para esse problema. Mas o problema da fronteira não é um problema só de cocaína. O problema da fronteira é tráfico de animais, animais domésticos, tráfico de gado e tráfico também de animais silvestres, entre outras coisas. E migrações clandestinas também, né? Outra questão discutida, que vai ser discutida, é a poluição dos rios, né? E aqui no Rio Cuiabá a gente tem alto índice de poluição, principalmente ali na região de São Gonçalo. Como combater, né? Como diminuir? Porque parece que a população não conscientiza, né, procurador? É engraçado porque outro dia eu estava dando uma entrevista na emissora e um ouvinte perguntou assim, vocês estão discutindo, agora vão discutir questões latino-americanas? E as questões nossas aqui, eu disse, nossa senhora, são iguaizinhas. Nós estamos discutindo como nós vamos fazer na América Latina para poder nos preocupar e nos organizar para defender a vida confortável nas cidades que estão crescendo e a água, porque muita gente diz que a água não é finita. A água não é finita, mas a água potável é finita. Nós temos um programa agora que está gestionado por um promotor de justiça, Dr. Gerson, com a Universidade Federal, que é um programa bem caro no Ministério Público com o Judiciário também ambiental. Nós estamos fazendo um levantamento de toda a nascente na área metropolitana. É um programa grande. E nós discutimos que muitas nascentes foram ocupadas para as construções de galpões, por exemplo. Então, são nesses lugares que sai a água que nós bebemos. Então, nós estamos com um trabalho de levantamento disso para depois tomar a medida repressiva para ver se a gente recupera esses lugares. Procurador, só para a gente encerrar isso, o senhor fala dessa questão importante da água. O Pantanal, ele entra de que forma na discussão nesse Congresso? Olha, o Ministério Público tomou suas medidas. Nós criamos 3 bacias hidrográficas, promotoria de bacia hidrográfica, e fechamos o Arco do Pantanal. Rondonópolis, Cuiabá e Cáceres. Nós faremos em fevereiro um encontro nacional, internacional, que faremos com o Paraguai. Nós faremos um encontro de defesa do Pantanal, traremos inclusive pensadores sobre áreas úmidas e faremos uma ação com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o Paraguai. Agora, nesse encontro que teremos, já temos uma mesa que vamos reunir todas essas lideranças, os representantes do Ministério Público, para saber o que nós vamos fazer. E estamos projetando unir com os pesquisadores, as pessoas que entendem claramente, tem os índices do Pantanal, tem dados do Pantanal, nós vamos reunir em fevereiro e tomar, como já estamos tomando, muitas medidas repressivas. Mas é um problema, porque agora estão fazendo um processo de drenagem dentro do Pantanal criminoso. Então nós precisamos de muitos recursos para sobrevoar, detectar, fazer os levantamentos por imagem, achar as pessoas que estão fazendo, os proprietários, e promover as ações. Tudo isso ao longo do tempo. Nós precisamos muito do governo do Estado e das prefeituras, mas esses ficam sempre, infelizmente, mais distantes. Procurador, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada, procurador.